A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus e adorado seja o Senhor, que nos permitiu estarmos aqui nessa noite, para nós aprendermos com o Santo Espírito de Deus. E nessa noite eu te convido, meu amado, a conhecer mais e mais a Sagrada Escritura, porque é através dessa palavra que eu e você vamos ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Amém? E o tema que o Senhor nos trouxe nessa noite, meu amado, é sobre o que contamina o homem. E talvez você, meu amado, já se perguntou diversas vezes: o que tem me contaminado, Senhor? Mostra a mim o que eu preciso fazer para te agradar. E se você já fez essa pergunta, o Senhor hoje vai falar de encontro ao meu e ao teu coração, para honra e glória do nome do nosso Deus, amém? Gostaria que todos abrissem comigo em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 14, amém? Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 14. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos citar alguns exemplos debaixo da vontade do nosso Deus, amém? Então, meu amado, todos os dias, nós que nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, a gente sempre se pergunta: Senhor, me mostra o que eu preciso fazer para melhorar para Ti. O que eu preciso fazer para me ter uma comunhão contigo. O que eu preciso fazer, Senhor, para que o Senhor venha olhar para mim e venha se agradar das minhas atitudes. E o Senhor nessa noite, meu amado, vai mostrar através dessa palavra maravilhosa que Ele nos deu o que eu e você precisamos fazer para nós agradarmos o Senhor. E é por isso que o tema nessa noite é o que contamina o homem, o que faz o homem se afastar do Senhor, o que faz o homem perder a sua essência, amém? E aqui no versículo de número 14, meu amado, o Senhor vai apresentar a mim e a você coisas de fundamentais importâncias, amém? Ele diz assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Aqui nessa passagem, meu amado, Jesus ele foi convidado com seus discípulos para eles terem uma refeição com os anciões, com os judeus na época. E os discípulos de Jesus chegaram, sentaram à mesa e não lavaram a mão. A tradição dos homens naquela época, meu amado, é que você deveria lavar as mãos antes de se alimentar. Tinha vários tipos de tradição que eles cumpriam e eles levavam muito à risca tudo isso. Mas os discípulos de Jesus, eles aprendiam aquilo que Jesus ensinava a eles. Então os anciões achavam, meu amado, que se você chegasse para se alimentar na casa de alguém e você não lavasse a mão, você estava contaminado. E Jesus ele vai mostrar para mim e para você que um simples gesto de lavar a mão antes de se alimentar não quer dizer que vai contaminar a mim e a você. Mas hoje o Senhor vai apresentar realmente o que contamina a mim e a você e que faz eu e você nos distanciarmos da presença de Deus. Então aqui ele convoca novamente a multidão e diz assim: ouve-me. E hoje ele está convocando a mim e a você e diz: ouve-me. Aqui, meu amado, não são palavras minhas, porque nada eu escrevi. Logo porque antes de eu nascer, a palavra de Deus já estava escrita. Há muito tempo atrás, antes da minha geração e da tua geração, a palavra de Jesus, a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Mestre já se fazia presente em nossos meios. Então eu não posso dizer que é a mim que você tem que ouvir. Eu te convido nessa noite a aceitar esse convite de Jesus. O que é? Ouvir
por isso que ele diz, ouve-me. E ele não diz apenas um, ele diz todos. Tanto aquele que hoje está falando com você, como eu, sobre a palavra de Deus, como você que está aí do outro lado escutando. Então ele diz, ouve-me todos. E não só ouve, mas ele diz, entendei. Nós precisamos, meu amado, ouvir a palavra de Deus e não só ouvir, mas entender com a mente. Compreender as palavras claramente que o Senhor, Ele fala conosco. Então hoje Ele está convocando as multidões e eu e você fazemos parte dessa multidão. Ele diz, olha, ouve-me todos e entendei. Agora entendei o quê? Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Deu de compreender até aí? Então o estudo nessa noite é o que contamina o homem. E Jesus hoje está me orientando e te orientando para nós ouvirmos Ele falando e também entender o que Ele está falando. Então, o primeiro tópico nessa noite é nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. E você se pergunta, então o que tem me contaminado não é o lavar da mão. Então você tem se perguntado, então o que tem me contaminado não é os alimentos que eu tenho comido. Sim, é exatamente isso que o Senhor está nos informando nessa noite. Ele diz, nada fora do homem que entrando nele contamina. Nada que você come é o que te contamina. É isso que o Senhor está me ensinando e está te ensinando nessa noite. Mas ele diz o quê? Mas o que sai do homem é o que contamina. Aí agora, o que tem saído de mim e de você? Será que é o alimento que nós comemos e logo depois ou dias ele sai de nós? É isso que tem contaminado a nós? Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando, meu amado, que aquilo que sai dos nossos pensamentos, aquilo que sai dos nossos lábios, aquilo que sai lá, do coração, as maldades, as malícias, tudo isso é o que contamina o homem. E o Senhor ele vai explicar mais claramente na frente para mim e você entendermos. Então ele está dizendo para mim e para você nessa noite, olha, tudo que você come, tudo que entra de fora para a sua boca, ele não tem te contaminado diante de Deus. Mas o que contamina o homem é o que sai. Agora nós vamos compreender isso mais claramente. Versículo de número 16 diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos aí? Você está escutando a palavra de Deus? Então ele está dizendo o quê? Ouça, atente, preste atenção. Versículo de número 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então Jesus contou uma parábola para as multidões atentaram e para mim e para você compreendermos, parábola era uma comparação que Jesus falava com o povo. Mas aos seus discípulos ele falava claramente. Aos seus amigos ele falava claramente. E nessa noite, o Senhor não vai falar comigo e com você através de parábolas. Ele vai falar comigo e com você claramente. É por isso que ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo de número 18 diz assim, então lhe disse, assim vós também não entendeis? Será que até aqui eu e você ainda não compreendemos o que o Senhor disse? Porque ele disse assim, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Então ele diz, será que ainda não compreendeu? Aí ele diz, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. Deu de entender? Ele diz assim, vocês também ainda não compreenderam? Tudo aquilo que entra
pelos nossos lábios, ou seja, aquilo que nós nos alimentamos, carne, comidas, enfim, ele não vai passar pelo coração. É por isso que não contamina o homem. Ele já sai. E você está compreendendo o que eu estou te falando agora. Então, existem religiões que querem fazer com que eu e você venhamos compreender que um alimento vai contaminar nós, vai nos separar de Deus. Mas o próprio Jesus, que ele veio para cumprir a lei, ele está nos orientando nessa noite que não é os alimentos que vai nos contaminar, nos afastar da presença de Deus. Não. Ele diz porque o alimento que nós comemos, aquilo que entra pela nossa boca, ele não vai passar pelo coração, mas ele vai sair. Amém? Então, foi uma pergunta que ele fez para os discípulos. Não compreendesse que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso? Continuando. E assim, considerou ele puro todos os alimentos. Então, o nosso Jesus, ele fez com que todos os alimentos se tornassem puros. Versículo de número 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Então, o que eu e você nos alimentamos não nos contamina, porque o Senhor considerou puro todos os alimentos. Então, não é isso que vai fazer eu e você deixarmos de ter comunhão com Deus. Não. Mas ele diz, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. E agora há uma pergunta para mim e para você nessa noite. O que tem saído de mim e de você? Quais foram os pensamentos? Quais foram os olhares? O que tem saído da minha boca e da tua boca? São perguntas que eu não posso responder por você e nem você pode responder por mim. Mas o que tem saído é o que tem contaminado a mim e a você. E o Senhor tem me orientado e te orientado nessa noite que o que nós comemos não nos faz separação de Deus, não nos contamina, mas o que sai de nós, isso sim, tem contaminado a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Continuando. Versículo de número 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ele está dizendo assim, ó, um simples alimento não vai te contaminar. Um simples alimento não vai me contaminar. Mas o que sai de mim e de você é que tem contaminado. E o que tem saído de mim e de você? A palavra de Deus está nos orientando. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Você já ouviu falar em maus desígnios? São maus pensamentos. É quando nós pensamos em fazer o mal, é quando nós pensamos o mal de alguém, quando nós julgamos nos nossos pensamentos, porque fulano é assim, ciclano é desse jeito e nós somos diferentes. O que tem saído de nós e que tem nos contaminado, um deles são os maus pensamentos, que tem invadido as nossas mentes e tem feito eu e você estarmos contaminados na presença de Deus. E ele continua, a prostituição, a relação ilícita, a relação sexual fora do casamento. Amém? Continuando. Os furtos, ou seja, os roubos,
E talvez você tenha se perguntado, mas eu não roubo ninguém. Alguém pode deixar uma chave perto de mim que eu não estou roubando. Meu amado, tudo que você pega de alguém, sem autorização, sem pedir para aquele alguém, é um roubo. Aí você me diz, me dê exemplos. Eu vou te dar exemplos. Às vezes você chega na casa de alguém e você coloca um aplicativo no teu celular para você descobrir senhas de Wi-Fi das pessoas. Isso é um roubo, meu amado, porque você está roubando uma internet. Um outro exemplo aqui. A energia está vindo cara, eu não estou dando conta para pagar e agora eu vou fazer um miau, vou fazer um gato. Meu amado, isso é um roubo. Eu vou pegar isso aqui, depois eu falo para fulano e beltrano. Isso é um roubo, meu amado. Sabe, às vezes a gente tem feito coisas que tem desagradado a Deus e nós achamos que está tudo ok, está tudo correto. E às vezes, meu amado, no mínimo detalhe que nós fazemos, eu e você, estamos nos contaminando. E muitas vezes eu e você temos nos perguntado, Senhor, por que eu não sinto mais a Tua presença? Porque os maus pensamentos ainda têm estado comigo e contigo. A prostituição ainda tem estado comigo e contigo. O furto ainda tem estado comigo e contigo. Amém? Mas o Senhor quer nos mostrar essas verdades não para nos causar vergonha, mas Ele quer mostrar para mim e para você as verdades que estão ocultas aos nossos olhos, para nós, meu amado, tomarmos uma atitude e decidirmos daqui para frente, por mais que nós sofremos as consequências do que virão sobre nós, mas nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo. Em tudo, meu amado. Continuando. Os homicídios. Homicídio é quem tira a vida do outro. Mas também você tenha se perguntado, olha, eu nunca matei ninguém. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Se você odeia alguém, se você vive em contenda com alguém, sinto muito em te dizer, mas você é um homicida. Eu sou uma homicida se eu odiar alguém. A palavra do nosso Deus, ela é totalmente a contrária daquilo que nós já aprendemos numa escola. O Senhor, Ele nos ensina as suas verdades, meu amado, para nos libertar. O Senhor, Ele não é a pá do meu e do teu pecado, mas Ele revela a mim e a você para que nós possamos mudar e ser filhos e filhas obedientes à sua voz. Sabe qual é a alegria de um pai e de uma mãe, meu amado? É quando um filho ou uma filha obedece a Ele. E se você quer alegrar o coração de Deus, que é o seu Pai, se eu quero alegrar o coração de Deus, que é o meu Pai, eu preciso fazer com que eu não ande contaminado na presença de Deus. E qual é a forma para mim não andar contaminado? Eu não alimentando tudo aquilo que satisfaz a minha carne. Nós já falamos do homicídio, agora nós vamos falar do adultério. O adultério, meu amado, é quando eu e você firmamos uma aliança com o nosso Deus e eu e você quebramos essa aliança. E talvez você esteja se perguntando, mas eu casei porque eu não entendia. A palavra de Deus, meu amado, ela é justamente para nós vivermos conforme está ali. Se realmente eu quero fazer a vontade de Deus e você quer fazer a vontade de Deus, a gente precisa seguir as prescrições do nosso Mestre, para que nós possamos agradar o nosso Deus. Então, o adultério, o casamento em si, ele é algo sagrado diante do Senhor. Uma coisa, meu amado, é quando você faz as coisas sem estar debaixo da vontade de Deus.
e você se converte para o Senhor e não tem como mais juntar aquela peça. Outra é quando você está na presença de Deus, você está conhecendo a palavra de Deus e começa a adulterar com seu parceiro ou com a sua parceira. Aí você me pergunta, não, mas só é na minha mente. Eu nunca me deitei com homem algum ou com mulher alguma. A Bíblia nos diz que o adultério, meu amado, é desde quando há desejo no meu e no teu coração, por alguém que é casado ou não casado. Amém? Então o adultério também, ele tem contaminado a muitos. Glória a Deus. Nós vamos continuar aqui. A avareza. O que é avareza? É a cobiça, é o amor ao dinheiro, às coisas materiais. E muitos de nós, meu amado, temos nos contaminado, porque nós temos se dedicado mais a isso e temos nos esquecido que existem coisas fundamentais e de mais importância em nossas vidas, que é o reino de Deus. Então que a cobiça, ou seja, a avareza, o amor ao dinheiro, não venha estar no meu e no teu coração, porque senão nós estaremos contaminados diante de Deus. Ele diz, as malícias, tudo aquilo que você vê de forma maligna das pessoas. Às vezes alguém se aproxima de você com bondade e você com a sua malícia acha que não, né? Então tudo que é malícia também tem contaminado o homem. Ele diz o dolo. Meu amado, o dolo ele é um ato consciente, ou seja, você está fazendo aquilo de forma consciente, você está envolvendo as pessoas em engano. Eu vou dar um exemplo bem claro, que é o que mais tem acontecido. Às vezes você quer comprar alguma coisa e o teu irmão tem para vender e você já vai com esse desejo de dolo de enganar o teu irmão. Tudo que é engano, tudo que você já tem a sua mente já cauterizada para fazer o mal em torno do teu irmão, isso é chamado de dolo. Amém? Então isso também tem contaminado o homem. Continuando, a lascívia, ela tem tudo a ver com a impureza. A Bíblia nos diz que Deus ele condena a sensualidade. Nós mulheres, eu como mulher, você como mulher, nós como servos e servas de Deus, você como homem, a gente tem que tomar muito cuidado com a sensualidade, a forma como eu e você falamos, a forma como eu e você nos sentamos, a forma como eu e você nos comportamos diante das pessoas, a forma como eu e você nos vestimos, a forma como nós podemos causar sensualidade e desejo no coração de outras pessoas. E o Senhor, Ele contamina tudo isso, meu amado. Quando nós utilizamos uma roupa, não apenas para utilizar, mas para atrair a atenção de outras pessoas. A lascívia, meu amado, ela tem feito hoje, na nossa atualidade, nós andarmos contaminados com tantas tentações. Hoje as mulheres, até mesmo dentro de uma congregação, não têm observado isso e têm achado que é bonito vestir uma roupa que venha chamar a atenção de homens ou até mesmo a atenção de mulheres. Nós temos que tomar cuidado, meu amado, com a lascívia, porque através da lascívia é que vem o desejo no coração do homem. E uma das lascívias que tem contaminado muito, meu amado, todos, sem exceção, tanto aqueles que servem ao Senhor como não, é a pornografia. Porque a mulher, ela se exibe, muitas vezes sem perceber,
O homem também se exibe com a sua sensualidade e tem levado muitos a se perderem, a se contaminarem. Eu e você, como cristãos, nós devemos, meu amado, nos portar, andar, sem que levamos o nosso irmão a pecar. E a lascívia, ela é um perigo, porque ela vem de uma forma que talvez eu e você ainda não estamos percebendo. Então, em vez de nós levarmos e atrairmos o pecado para o coração dos nossos irmãos, nós temos que chamar a atenção de Deus através do nosso comportamento, das nossas conversas. A lascívia é um estudo bem aprofundado, mas eu estou resumindo só para nós compreendermos. E isso tem contaminado a muitos. Continuando. A inveja. Todos já sabem o que é inveja. É você sentir desejo por alguém, é você sentir desejo pelas coisas das pessoas, ter um cabelo igual fulano, é se comportar igual ciclano, você querer ter aquilo que o outro tem. É você, e muitas vezes não é nem ter coisas materiais, mas ser como a outra pessoa é. O nosso Deus, meu amado, Ele está nos orientando nessa noite que nós devemos tomar cuidado com o que sai de mim e de você. E a inveja, ela é um perigo mortal. E se eu e você não tomarmos cuidado, nós andaremos contaminados, porque a soberba dos olhos tem feito muitos ficarem com esse sentimento, com essa destruição que é a inveja. Amém? Continuando. A blasfêmia é quando sai dos meus lábios e dos teus lábios a calúnia contra alguém. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso pode contaminar a mim e a você. Continuando. A soberba. A soberba é a mesma coisa que o orgulho. É quando uma pessoa age com um sentimento de superioridade da outra. Ou se orgulha de algo que fez, ou se orgulha de algo que tem. Nós jamais podemos nos sentir superiores ao nosso irmão. Se o nosso irmão, ele age de uma forma e você age de outra, não quer dizer que você é menos pecador. Não, todos nós somos pecadores. Ninguém é superior a ninguém, nós somos todos iguais diante da presença de Deus. Mas às vezes só porque nós não cometemos certos pecados que fulano ou beltrano comete, nós achamos que nós estamos salvos e fulano e beltrano não. Não é dessa maneira. Então nós devemos tomar muito cuidado com a soberba e o orgulho, que é a ruína de todo homem. Amém? Então isso também pode nos contaminar. E a última que Jesus citou aqui, a loucura. Creio que você já viu algum louco, alguma pessoa que age de forma inconsciente. Então, diante da presença de Deus, meu amado, nós temos que fazer aquilo de forma consciente, não como loucos que não entendem, igual nécios. E o Senhor tem nos orientado muito sobre isso. E nós temos que tomar cuidado com o que tem saído de mim e de você. E sabe que eu concluo aqui, meu amado? Que o que tem contaminado tanto aqueles que estão dentro de uma congregação, como aqueles que não estão dentro de uma congregação, tanto aqueles que pregam, que louvam, todos nós, nada tem nos contaminado, a não ser o que sai de nós. E o Senhor nos deu alguns exemplos aqui, mas são vários outros que existem, que têm feito com que eu e você andamos contaminados na presença de Deus. É por isso que muitas vezes, meu amado, nós achamos que nós não sentimos a presença de Deus porque o Senhor não quer se apresentar para nós. Não, Ele quer. É o desejo de Deus tudo isso, que nós se aproximamos dEle. Mas nós não estamos deixando
de nos contaminar com tudo isso que Jesus nos falou nessa noite. Por isso que ele diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E olha o que ele conclui: ora, todos estes males vêm de dentro. Tudo isso que foi citado aqui nessa noite vem de dentro de nós. E ele diz: e contamina o homem. Nunca coloque culpa nas pessoas que estão na frente de uma obra. Nunca coloque culpa no teu filho, no teu irmão, na tua mãe, nos teus parentes, nas pessoas que estão ao teu redor, os teus vizinhos. A forma como você é. Porque a Bíblia nos diz que é de dentro de nós que sai o que contamina nós. Não é o que está fora de nós, mas é o que está dentro de nós. E hoje Ele está nos orientando. E hoje é uma noite, meu amado, pelo qual eu e você devemos nos guardar de tudo isso. E se até aqui alguma dessas contaminações tem entrado no teu coração e no meu também, porque a palavra de Deus é para todos nós precisamos nos arrepender enquanto é tempo. E se o Senhor está revelando isso a mim e a você, é porque Ele quer nos limpar nessa noite. Mas o que nós precisamos fazer? Para nós finalizarmos, abra comigo em Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Então, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para nós não andarmos contaminados na presença de Deus? O que nós precisamos fazer de uma vez para que nós possamos fazer a vontade de Deus? Ele diz assim, versículo de número 23, sobre tudo que se deve guardar. Ele está orientando a mim e a você nessa noite sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração. Guarda o teu coração diante de Deus. Eu preciso guardar o meu coração em Deus. Ele diz, porque dele procede as fontes da vida. Porque é do coração é que vem as fontes da vida. É que vem a paz para o meu e para o teu coração, que vem a transformação para as nossas vidas, que vem a mudança que tanto nós queremos para com Deus. E como eu devo guardar meu coração, meu amado? Nos limpando todos os dias, pedindo perdão para o Senhor, pedindo o Espírito Santo, porque Ele nos dá o domínio próprio para nós resistirmos a essas tentações, essas contaminações. E eu te convido nessa noite, meu amado, a abrir o teu coração para o Senhor nessa noite e falar para Ele o que tem te contaminado. Se algo te tocou nessa noite, dobra o teu joelho quando terminar esse vídeo e você diz, Senhor, agora eu sei aonde eu tenho andado contaminado diante de Ti. E peça graça, peça misericórdia do Senhor, peça compaixão, peça perdão, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Um coração arrependido é o que o Senhor quer de mim e de você. E guarda o teu coração. Não deixa nada contaminar o teu coração, porque é dele, como a Bíblia tem nos orientado agora, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Quer viver em paz? Quer viver com Jesus? Quer viver com o nosso Deus? Então guarde o seu coração. Amém? Porque o que contamina o homem não é o que entra e depois sai. Você deu de entender a forma do alimento. Mas o que tem contaminado
ao homem, é o que sai dele. A forma como fala, a forma como se comporta, a forma como age, a forma como enxerga o outro. Amém? Que Deus venha abençoar todos nós, que Deus venha abençoar a sua vida e que o Senhor venha nos limpar totalmente para que o nosso coração seja totalmente dele, assim como foi o coração de Davi. Que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar todos nós, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém.